Essa vida não é tudo que nós temos. Todas as coisas que nós vivemos, todas as coisas que nós fazemos, aprendemos e experimentamos aqui não passam de um parênteses em conformidade, em comparação com a eternidade que nos está proposta. E todo ser humano, por essência, por ter uma alma, um espírito dado por Deus, ele tem que fazer essa escolha entre dois caminhos: o caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho de estar na presença do Senhor ou o caminho de se afastar de Deus. O que nós temos feito com o tempo que Deus nos deu? Qual é a base da nossa preparação? Se você tivesse a certeza, como todo cristão deve ter, que você viveria para sempre, como você viveria sua vida a partir de hoje? Será que isso te faria uma pessoa mais responsável? Será que, sabendo que você um dia terá que prestar contas com o Criador, isso faria de você uma pessoa um pouco mais gentil com as outras? Um pouco mais cuidadosa com aquilo que é seu, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua própria vida? Muitas pessoas, mesmo vivendo a vida de uma maneira muito positiva, tendo tudo às vezes que gostariam, colocam tudo a perder, porque não entendem o real valor daquilo que foi dado a elas. Mas nós somos chamados em Deus para poder entender esse valor todos os dias e nos alegrarmos nele por causa da vida que Ele nos deu. Ainda que muitas coisas não aconteçam do jeito que a gente gostaria, ainda que a gente não quisesse ter a aparência que a gente tem, às vezes nós também gostaríamos que as pessoas ao nosso redor, nossa família, nossa namorada, nossa esposa, etc., não tivessem as qualidades que têm, fosse diferente. Mas espera aí, isso não foi tudo coisas que Deus deu pra gente? Qual é a real fonte da nossa felicidade e da nossa alegria? É ter as coisas sempre feitas do jeito que a gente gostaria que elas fossem? Porque o ser humano não sabe o que quer. Nós não sabemos de verdade o que nós queremos, as nossas vontades mudam o tempo todo. O que é realmente bom para nós? E a Bíblia nos informa de que o que é bom para nós é que esteja dentro de nós, habite dentro de nós o Espírito de Deus. É esse Espírito que nos traz vida e um caminho de verdade. É Ele que nos traz vigor e a certeza de um futuro. É isso que a Bíblia nos fala. E é impressionante como, quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais insignificantes as coisas nessa terra vão se tornando. E quando nós observamos essas coisas, quando nós observamos a maneira que as pessoas lá fora têm vivido, a maneira como as pessoas na Bíblia que não conheciam o Senhor viveram, isso deve nos encher de temor. Isso deve nos encher de uma humildade, de um cuidado. Eu digo isso porque as pessoas lá fora não ligam. As pessoas não ligam para aquilo que elas falam, deixam que qualquer pensamento invada suas mentes e repouse ali, não ligam para como tratam outras pessoas, mas nós somos chamados para algo a mais. Servos do Senhor, filhos, co-herdeiros com Cristo, nós somos chamados para algo a mais. E à luz da eternidade, todos os valores mudam. Nós passamos a tratar melhor o nosso dinheiro, nós passamos a tratar melhor as oportunidades que Deus nos dá de evangelizar alguém, porque nós sabemos que essas coisas terão consequências eternas. E é aí que nós temos um mistério. Haverá consequências eternas para tudo que as pessoas fizerem nessa vida, mesmo que não saibam disso. Desde o ateu mais ferrenho até o cristão mais compromissado e mais fiel, todas as pessoas têm consequências eternas das suas atitudes nesse mundo, queiram elas ou não. E o que nós temos plantado? O que nós temos colocado diante da presença de Deus? Quais são os frutos das nossas mãos? Será que nós temos sido pessoas que têm plantado aquilo que o Senhor nos mandou plantar? Somos pessoas que têm vivido o fruto do Espírito Santo? O amor, a paz, a longanimidade, a bondade. A vida é uma preparação para o que vem a seguir. E a maneira que nós investimos em cada uma das coisas, e investir significa doar seu tempo, doar aquilo que você tem de melhor, aquilo que nós temos para poder entregar a Deus, as pessoas ao nosso redor, é isso que vai fazer a diferença no final das contas.
Então, não abra mão das oportunidades que Deus tem dado para você, as oportunidades que Deus tem dado à sua vida. Porque para cada pessoa nessa terra, Deus deu oportunidades diferentes de fazer a vontade dEle, de ser luz no meio das trevas. E é isso que a Bíblia nos informa, que aquilo que o homem plantar, isso também colherá. E ela diz também que Deus não se deixa escarnecer. Então seja uma pessoa sábia, use seu tempo com sabedoria, plante aquilo que realmente é bom e colhe o fruto no tempo determinado. Deus não é um Deus que se esquece. Aqui no mundo as pessoas podem se esquecer das coisas boas que você fez, das suas boas ações, atitudes, até dos pensamentos que você tem, que são bons, positivos, elas não sabem. Mas Deus tem o conhecimento e entendimento de todas as coisas. E que você seja essa pessoa que ouça naquele dia: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Amém? Senhor, eu oro por cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pessoas, ó Pai, que têm se sentido desanimadas, pessoas que têm muitas vezes tido dificuldades em lidar com o seu tempo da maneira adequada, de lidar com aquilo que o Senhor tem entregue na vida de cada uma delas, os dons, os talentos. Em nome de Jesus, as pessoas ao redor para amar. Nos ensina, Senhor Pai, a fazer o melhor uso possível de tudo aquilo que nós temos para poder Te agradar e para poder semear em boa terra. Que a Tua graça venha estar sobre as nossas vidas e que o Teu amor venha estar sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e que a graça do Senhor venha estar sobre você. Amém.